Família família, a família é o tema do nosso vídeo de hoje. As relações familiares, as relações que a gente tem a partir da família e que constroem para nós a base da sociedade. Então, se liga aí, roda a vinheta. Antes de mais nada, é importante lembrar, como eu já falei tantas vezes aqui no nosso canal, não estamos aqui para fazer uma análise sociológica, antropológica, teorias diversas aí sobre as questões familiares nesse caso, como também sobre os outros temas. Esse é um espaço para a gente dividir um pouco dos nossos sentimentos e também da forma como a gente percebe e pensa sobre os assuntos. E no caso da família, claro que é importante até fazer uma contextualização, né? A gente não está aqui para fazer a definição da família, mas ela tem a relação com os laços biológicos, com os laços também de ancestrais, mas acima de tudo com os laços afetivos, né? Isso que é o mais importante. E como vocês estão me acompanhando, especialmente eu como pessoa pública, né, e ligado a governo, à política, ao Estado, acho que é importante, antes de mais nada, também dizer que a família não será aquilo que o Estado quer que seja. A família, como é base de relação afetiva, né, tá ligada ao amor, sem querer ser piegas ou sem querer ser clichê, mas é a relação afetiva mais profunda, ela pode se desenvolver entre pessoas que eventualmente não tenham uma relação biológica, né, mas que escolhem uns aos outros como família. Mas é claro, o mais importante é destacar que é a primeira referência que a gente tem, né? A família, seja aquela que nos é dada por biologicamente estarmos conectados, ou por aquela que nós escolhemos, né? Ou que nos escolhe também, é a referência primeira da sociedade. Foi Rui Barbosa quem disse que a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade. E a partir dali se desenvolve uma série de relações, né? Grupos de famílias reunidos formam uma sociedade, uma comunidade, e daí a gente vai expandindo nessa relação, nessas relações familiares para um grupo maior, né? Que vai formar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E por isso ali estão as nossas primeiras referências. Eu sou de uma família de 3 irmãos, eles mais velhos, eu sou o caçula de 3 irmãos, todos homens, e tive a sorte de ter uma família que me deu uma base, uma estrutura muito boa, né? Aliás, esse é um dos pontos que é importante também frisar aqui. Como eu falei, o Estado não vai definir o que vai ser a família, e as famílias são diferentes. Tem quem não tem irmãos, né? Tem quem, eventualmente, infelizmente, não possa ter os seus pais biológicos, mas tem o privilégio de ter alguém que afetivamente cuida, né, dessas pessoas, que cuida delas. E, bom, infelizmente tem pessoas que acabam ficando sem esse cuidado. E até é importante dizer aqui, eu tive a oportunidade de ser secretário de Assistência Social, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social em Pelotas. E lá pude testemunhar o trabalho feito pelas casas-lares, pelos abrigos, mas o quanto que uma política social, por mais que seja para cuidar dessas pessoas, dar o abrigo, alimentação, cuidar também de levar à escola, é sempre importante manter laços afetivos. Então tinha uma série de projetos feitos, né, para apadrinhamento afetivo, por conta dessas relações afetivas que são essenciais na formação de um ser humano, de uma pessoa. Então não adianta só prover serviço público, né? Tem que ter o que torna realmente aquela pessoa formada na sua integralidade, essas relações de caráter familiar, de afetividade, de amor, de carinho, que vão estimular essa pessoa a poder estar aberta para outras relações. Agora, é claro, quando a gente tem dentro de casa, né, eu tive a oportunidade de ter, como disse, convivência com os meus 2 irmãos, nem sempre foi fácil. Hoje nós temos, claro, uma relação muito boa, muito positiva, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? Nós tivemos a oportunidade de, como família, brincarmos juntos, os irmãos, enfim, embora uma diferença de idade de 3 anos, em média, aí, de um para o outro,
O meu irmão do meio, naturalmente, tinha relação com o mais velho e comigo, e essa relação muito boa, também às vezes de muitas brigas, né? Pequenas brigas de questões familiares. E aí é quando entra também os limites, né, que o pai, que a mãe nos impõe para que a gente possa respeitar o espaço um do outro. A gente tem ali uma oportunidade de compartilhamento. A família para nós é o refúgio desse mundo tão louco, cheio de competições, cheio de tanta coisa que às vezes nos agridem, né? A família é o nosso refúgio, a nossa intimidade, é o nosso lugar em que sentimos protegidos de alguma forma, né? Estar em casa com os familiares nos dá conforto, mas é também um espaço de aprendizado sobre a necessidade de fazermos gestos para cada um para conseguirmos conviver. Eu tenho chamado a atenção disso nesses tempos que a gente está vivenciando de política tão polarizada. A gente faz dentro de casa, no ambiente familiar, gestos um para os outros. A gente tem que às vezes abrir mão daquilo que a gente gostaria de fazer para que consiga, fazendo uma concessão a um familiar, a gente consiga conviver de forma harmoniosa. Assim como a gente espera também dos nossos familiares gestos para nós, né? A gente espera que eles também façam concessões eventualmente. Eu me lembro das relações dentro de casa com o controle remoto, vamos dizer a verdade aqui. Quem é que não tem essa briga? Quem é que não vai lembrar da briga aí do controle remoto? Meu pai brincava que ele, quando tinha o controle remoto na mão, ele estava com o poder, né? O poder nas mãos, o poder de determinar o canal de televisão que nós íamos assistir, especialmente naquele tempo que não tinham as telas que hoje nós temos nas mãos com os celulares, com tablets, com computadores. A televisão, e especialmente a televisão aberta, eram poucos canais, né, disponíveis. Olha, eu já disse tantas vezes que eu não sou tão jovem mais assim como, né, me colocam na política, mas o controle remoto determinava naquela única televisão da casa o que nós íamos assistir. Bom, e a gente tem que fazer um pouco de concessão uns para os outros, então alguém vai estar assistindo num período, outra pessoa vai estar vendo no outro período, faz um pouco de equilíbrio aí, né? Certamente todo mundo vai lembrar da disputa entre a novela e o futebol, né? Porque a legítima disputa, especialmente entre a mãe e o pai, não só, né? Mas como eu disse aqui, não estou aqui para conceituar a família para lá ou para cá, do jeito que ela se constitui, mas geralmente, na maneira clássica, era essa, né? O horário da novela e o horário do futebol. Tá passando a novela num canal, tá passando o futebol no outro, tem uma televisão só, como é que faz? Certamente isso envolve concessões, né? Ali, bom, se tiver oportunidade de ver em outro lugar, a família vai deixar de estar um pouco junto para poder cada um assistir. Se não tiver, vão ter que, de alguma forma, chegar no entendimento. Seja porque na semana anterior alguém teve a preferência, naquela vai ter outra, ou de alguma forma compartilhar, ver um pouco de cada um se distribuindo. Estou trazendo esse exemplo da televisão porque eu sei que muita gente aqui que está nos acompanhando vai se identificar. Mas tantas outras questões, né? Os limites do orçamento doméstico, a capacidade de fazer as compras que atendem a um dos filhos ou dos irmãos e cada um de nós saber que naquele mês, eventualmente, a prioridade foi do irmão, de que alguém está doente, que merece mais atenção, sem jogos de ciúmes, né? Entender que as atenções estão voltadas especialmente para quem está mais precisando. De alguma forma, tudo isso nos forma para entendermos que também, nesta grande família que somos, no final das contas, como sociedade, né, a gente também precisa fazer concessões, gestos, entender que não pensamos todos da mesma forma, respeitar essas diferenças e também entender que, eventualmente, as atenções precisam estar voltadas para aqueles que mais precisam, né? Que isso não significa desprezar ou descuidar dos outros, mas que é importante colocar o foco e cuidar daquele que eventualmente está precisando mais. Então, a família é para nós, certamente, célula máter da sociedade, é base, né? Mas é também importante a gente destacar que, acima de tudo, o que sempre vai estar presente é o respeito. E é isso que a gente tem das famílias que precisa estar presente na sociedade como um todo. O respeito às diferenças, a diversidade de pensamentos, o entendimento de que
pensar mais para lá ou mais para cá não faz de nós, dentro da família, inimigos. As famílias estão especialmente afetadas também pela polarização, os grupos de WhatsApp das famílias aí, vamos falar também a verdade, infelizmente viram às vezes guerras por conta de debate político, de discussão política, e não vale a pena, né? Não vale a pena a gente fazer das nossas diferenças abismos que nos separam. A gente tem que saber dialogar, conversar, entender o que nos une, que é maior do que o que nos separa. Então, que todos que nos acompanham aqui possam ter, né, essa capacidade dentro das suas famílias, como eu já disse, papai, mamãe, titia, vovô, vovó, sobrinha, cachorro, gato, galinha, seja como for a formação da sua família, usando aí a música do Titãs, mas que acima de tudo os laços afetivos sempre se imponham em relação a qualquer outra coisa que tente romper os laços. E o Estado, né, lembrando aqui do governo, Estado, quando eu digo, não é o governo do Estado, o Estado, o poder público, governos em geral, nunca vão substituir a família e nem vão determinar o que é a família, né, na forma como ela deve se estabelecer, quais as pessoas que a compõem e tudo mais. Mas sim, políticas públicas adotadas pelos governos podem ajudar justamente para que as famílias possam melhor se estabelecer, se cuidarem. São as políticas públicas desde a habitação, porque claro que tudo isso interfere, né? A gente ter uma habitação digna, espaços de convivência dignos, de praças, parques onde as pessoas se encontrem, onde possam ter momentos de lazer, a educação, que é fundamental, a escola é também uma referência, ela não substitui a família, é importante dizer isso, né? Mas ela é, sem dúvida nenhuma, também espaço de relações sociais fundamental aí para a formação das nossas crianças e jovens para o futuro, ampliando a percepção da família para a sociedade, desses jovens e crianças. Então, todos esses serviços certamente estão interconectados para dar suporte às famílias, para que as famílias possam, sem dúvida nenhuma, ter mais a oportunidade de acolhimento, mas jamais vão substituir as famílias. E, por isso, insisto, o respeito às formas em que se dão as constituições familiares é fundamental, mas sempre lembrando para nós, né, que queremos estar acolhidos, que queremos ter os nossos encontros com amor, com os nossos familiares, que a gente valorize isso e que valorize para aquelas pessoas que eventualmente não contam com seus familiares também o quanto que é importante também distribuirmos afeto e carinho, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm o privilégio que nós temos de ter familiares convivendo conosco, seja porque uns já partiram, seja porque tem outras realidades familiares que se impuseram para elas na sua vida. Acima de tudo, a gente tem que ter essa noção, essa percepção de afeto e carinho. Então, compartilha conosco aqui as suas experiências. Eu falei do controle remoto aqui, né? Mas a gente tem também tantas oportunidades, tantas coisas que eu poderia falar aqui dos encontros familiares, da roda de samba, já falei sobre a influência da música, que é um fator também de união familiar para nós lá. A gente gosta muito de se encontrar para tocar música, né? Para fazer um samba. A família se encontra na música também. E, claro, aqueles momentos em que vocês gostariam de compartilhar conosco, estão convidados a compartilhar, seja das disputas, das pequenas brigas, seja dos grandes encontros e dos momentos de alegria das suas famílias. Então não deixa de comentar e, claro, lembrando, quem ainda não curtiu o nosso canal está convidado a curtir para que fique sempre atualizado, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, fica com a gente para que tantos outros momentos de trocas aqui que a gente tenha possam ser sempre compartilhados. Até a próxima!